Professor intimida meu pai, eu e meu irmão, então faço ela ser demitida. A cidade onde isso aconteceu é pequena, e a escola que eu frequentei tem 70 anos. Meu avô e meu pai também são ex-alunos desta escola. Deixe eu começar dizendo que os ex-alunos desta escola são realmente bem-sucedidos, e a escola tem uma longa história de ser muito caridosa e também oferece benefícios de aposentadoria incríveis para os professores, dependendo de quanto tempo eles trabalharam aqui. Meu bisavô doou parte de sua propriedade para a escola quando ela estava sendo construída, e ele era um conselheiro e fazia parte do conselho escolar em seu tempo. A escola era só para meninos até 1996, quando tiveram sua primeira turma mista, e agora é totalmente mista. A escola também tem todas as classes, desde o jardim de infância até o ensino médio, divididas em 2 prédios. O primeiro abriga o jardim de infância até a 5ª série, e o outro tem as salas de aula da 6ª série até a 12ª série. Parte 1. Professor versus pai, um incidente. A referida professora, vamos chamar ela de Maria, foi a professora de matemática do meu pai quando ele começou o ensino médio. Ela era uma mulher jovem acabando o curso de ensino e tinha mestrado em matemática e química. Naquele ponto, ela era a professora mais qualificada que a escola tinha. Infelizmente, Maria também era uma pessoa desagradável. Ela entrava na sala de aula e os alunos deveriam estar sentados num modo pronto, costas retas, pernas juntas e mãos nos colos, com apenas o livro didático necessário e um lápis para fazer anotações nas margens. Se esperava que a classe a cumprimentasse com um bom dia quando ela entrasse, e ela atribuía toneladas de lição de casa para o fim de semana. Ela simplesmente parava de ensinar durante toda a aula de 1 hora se alguém falasse sem ter pedido para falar. Você não podia beber água sem permissão dela, não podia ir ao banheiro a menos que ela finalmente visse sua mão levantada e pedisse para falar. Houve vários casos de pessoas reclamando disso, mas com ela sendo a professora mais qualificada lá, o conselho escolar não tomou medidas. Em vez disso, eles a apoiaram, dizendo que isso ajudaria a disciplinar os alunos. Mas isso nem é o começo. Suas provas eram incrivelmente difíceis, e com as turmas cheias de adolescentes, eles conversavam durante as aulas e até mesmo um deles fazendo isso faria com que ela parasse de ensinar e não ensinasse até a próxima aula. Ela então daria uma palestra sobre um tópico diferente, pulando completamente aquela parte de química. Antes das provas finais toda a classe estava em estado de pânico, tentando estudar o suficiente por conta própria para pelo menos passar na matéria. Meu pai acabou tirando 41%. Nosso sistema educacional dizia que você reprovava na matéria se tivesse menos de 40%, então ele ficou aliviado por ter passado. Mas quando ele passou pela sua folha de respostas, meu pai notou que a soma estava incorreta, e que na verdade ele tinha um 49 naquele teste. Ele levantou a mão, e depois de cerca de 5 minutos ou algo assim apenas sentado em sua carteira, calmamente, com a mão levantada, ele foi chamado e Maria perguntou qual era o problema. Meu pai disse a ela que havia um erro na soma do teste final, e que na verdade ele tinha um 49. Isso de alguma forma a ofendeu. Em vez de chamar ele para frente e verificar sua prova, Maria decidiu que era simplesmente impossível para ela, uma mestra em matemática, cometer um erro em algo tão simples como adição. Ela o dispensou, e meu pai ficou chocado. Mas ela simplesmente virou calmamente para a próxima pessoa com uma pergunta. Meu pai, por outro lado, não estava feliz. Ele se levantou de sua cadeira, o que basicamente era considerado um crime em sua classe, e colocou o papel na mesa da Maria, e começou a somar seus pontos em voz alta. Maria observou incrédula enquanto ele fazia isso e ficou sem palavras. Embora quando ele terminou de somar, você pudesse ver que seu rosto estava corado e ela estava furiosa. Ela olhou furiosamente do papel para meu pai e depois de volta para o papel, e de repente, um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Maria, entendi. Mas isso não é desculpa para esse comportamento. Isso resulta em uma subtração de 10 pontos da sua nota final. A classe, que estava surpresa com a primeira frase, voltou a ter expressões sombrias. E meu pai ficou lá, de queixo caído, percebendo que agora tinha 39 pontos e havia reprovado nesta disciplina. Em vez de responder e piorar a situação, ele simplesmente pegou seu teste final, arrumou sua mochila e saiu da sala de aula.
ele foi falar com seu avô, que estava no conselho escolar. Mas ele disse que não podia fazer nada, já que as notas estavam completamente nas mãos da professora em questão. Meu pai aceitou a derrota e decidiu que a vingança não valia o problema, e trocou de turma. Ele largou química e começou a fazer economia, e essa foi a última interação que ele teve com essa professora. Parte 2. Professora versus meu irmão. E o meu irmão mais novo Breno é 2 anos mais novo do que eu. Então, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, meu irmão mais novo estava na 7ª série. Tínhamos um auditório em construção e a biblioteca tinha sido reformada recentemente, então um professor foi designado para supervisionar os alunos da classe mais jovem na biblioteca. Infelizmente, a turma do meu irmão mais novo tinha Maria como supervisora. Meu pai tinha me instruído especificamente a ter muito cuidado com a Maria, e eu estava atento, mas meu irmão mais novo não tinha ideia com quem estava lidando. Antes do verão, nossa biblioteca permitia que os alunos levassem 2 livros de sua escolha para as férias. Então, quando meu irmão passou pela Maria em direção à bibliotecária e foi parado por ela, ele ficou realmente confuso. Ele tinha um livro de uma escritora inglesa e uma cópia de experiências científicas no quintal. Tanto meu irmão mais novo quanto eu somos muito bons em tópicos relacionados à ciência, e ele estava esperando as férias de verão para fazer algumas experiências legais de ciência em casa comigo. Maria, espere um minuto. Que livro você tem aí, Breno? Breno, um livro de história e um livro de ciências do quintal, senhora. Maria, o que você vai fazer com esse livro de ciências do quintal? Virando-se para os outros funcionários da biblioteca e continuou falando, eu ensinei o pai dele. Não tem inteligência lá. Você não teria ideia do que fazer com este livro. Deixe para alguém que saiba. E com isso, ela arrancou o livro das mãos dele e saiu, os funcionários da biblioteca rindo constrangidos atrás dela. Quando ele veio me procurar, chorando, eu estava furioso. Eu era um cara muito popular na escola. Eu ganhava concursos e debates e representava a escola em competições nacionais. Meus amigos e eu literalmente tínhamos um mostruário inteiro de troféus na escola, com nossos nomes gravados, e a maioria dos professores nos adorava. O vice-diretor da escola e nosso grupo eram íntimos por conta disso. Mas quando ele me contou o que aconteceu, fiquei pasmo. Não sabia como reagir, mas por enquanto, fui para a biblioteca e peguei outra cópia do livro de ciências do quintal para consolar meu irmão. Mas então, estávamos de férias de verão, e não dei muita importância. Observação: no verão, participamos de uma cúpula de ciência, e meus amigos da escola e eu ganhamos prêmios por ter o sistema de polias baseado em engrenagens hidráulicas mais eficiente e o segundo barco a motor químico mais rápido. Isso foi antes de eu fazer qualquer curso de química ou física no ensino médio. Isso foi anunciado na Assembleia Escolar no primeiro dia após as férias de verão. Quando voltamos para o outono, tive uma aula de química com a Maria no primeiro dia de aula. Isso também foi logo após a Assembleia, onde meu grupo recebeu o prêmio. Então fomos para o laboratório de química, e a Maria estava na mesa do instrutor do laboratório preparando um experimento projetado para liberar vapores de ácido clorídrico em um frasco de gás. Alguns momentos se passaram, e pudemos ver que algum erro tinha sido cometido e não houve reação na mistura. Mas a Maria de alguma forma teve a ideia de que ligar o bico de Bunsen na potência máxima ajudaria no experimento. Depois de coletar o gás por cerca de 3 minutos, o que é 2,5 minutos a mais do que o necessário, já que os vapores de ácido clorídrico são tóxicos se inalados, ela ficou satisfeita. Ela então levantou o frasco para mostrar à classe como fazemos os experimentos. A cereja do bolo é quando ela abre o frasco e o traz desconfortavelmente perto da garota ao meu lado. Maria, sente um cheiro forte. A garota cheira o frasco de forma desconfortável e se afasta. Para alguém que não tem ideia, isso poderia ser uma confirmação plausível, mas eu sabia que era uma completa bobagem. Eu podia ver que a garota sabia sobre os vapores fortes e se afastou por reflexo, e não porque era realmente forte. Não sei por que fiz isso, mas naquele momento, dei uma risada alta. Maria instantaneamente se concentra em mim. Andando em minha direção com o rosto se contorcendo em uma expressão feia, ela diz, alguma coisa engraçada que gostaria de compartilhar conosco? Eu sabia que tinha errado. Mas também estava com raiva.
Essa pessoa na minha frente havia intimidado meu irmão mais novo e meu pai. Lembrei disso, e de repente, todos os meus filtros verbais foram desligados. Tanto você quanto eu sabemos que ela não sentiu nada forte. Esse experimento que você acabou de fazer foi um fracasso. Maria, você acha que sabe mais do que eu? Ele sabe mais do que eu. Sabe de uma coisa, vou sair. Por que você não ensina a aula, professor? Absolutamente. Para o absoluto choque de todos que assistiam, eu subi ao púlpito e, mantendo contato visual com a Maria, primeira coisa para lembrar, turma. Vire para o experimento 1 do seu livro de laboratório. Leia os avisos. O gás é forte e venenoso. Maria, como você se atreve? Ninguém te ensinou modos. Isso não é uma barraca de beira de estrada, e é bom você se lembrar disso. Senão, você vai ter alguns ossos quebrados. Isso foi em um idioma diferente, mas se você quiser as traduções exatas, vou quebrar seus membros e alimentá-los para você. Ela está absolutamente furiosa. Me agarra pela mão e começa a me arrastar para o escritório do diretor. No caminho, passamos pelo escritório do vice-diretor, e ele vê a Maria me arrastando e sai correndo. Vice-diretor, o que está acontecendo aqui? Antes que eu possa dizer alguma coisa, Maria começa a reclamar com ele sobre como meu comportamento em sala de aula é desrespeitoso e inaceitável, e está ofegante ao final de seu discurso. O vice-diretor me dá um olhar e depois responde com volte para a aula, Maria, vou lidar com ele. Voltamos para o escritório dele, e ele me oferece uma cadeira e um copo de água. Vice-diretor, o que realmente aconteceu em sala de aula? Ele pergunta com um suspiro. Conto a ele exatamente o que aconteceu. Quando ele ouve o meu lado da história, olha para mim incrédulo e pergunta se realmente subi ao pódio e comecei a dar aula para a classe. Eu olho para cima e vejo a expressão boquiaberta no rosto normalmente reservado do vice-diretor. Eu não pude me conter. Começou com um risinho, que se transformou em uma gargalhada completa. E até doer a barriga e os olhos lacrimejarem. Para minha surpresa, o vice-diretor também estava sorrindo amplamente. Ele balança a cabeça, e aquela expressão reservada volta. Vice-diretor, eu sei que o que aconteceu ali te preocupou com a segurança da classe, mas isso não é razão para tal comportamento. Além disso, pessoalmente, vou investigar o que aconteceu naquela aula, e se for constatado que a Maria está intencionalmente forçando os alunos a inalarem substâncias químicas prejudiciais, ela será demitida imediatamente. E você deve entregar uma carta de desculpas por escrito para Maria sobre esse comportamento. Agora, vá logo. Suspirei e voltei para a sala de aula. E realmente pensei que tinha acabado com a carreira da Maria. Como eu estava enganado. Ela mudou a história para parecer que tinha feito o experimento de propósito errado e estava prestes a repreender aquela garota por inalar o que poderia ter sido uma substância química prejudicial. A Maria me pregou uma peça e me fez parecer apenas uma criança insolente que pensava que sabia de tudo por ler um capítulo do livro. E aqui, me detive. Esse evento foi apenas eu indo de cabeça com a professora que estava na escola há mais de 35 anos. Parte 3. Modo de vingança profissional. Agora eu sabia que para ajudar meu irmão, precisava me livrar dela. Meu pai sabia o que aconteceu na escola, e ele queria que eu não me envolvesse com a Maria. Ele disse que não valia a pena. Mas agora eu estava no jogo. Ela jogou suas cartas. Agora era minha vez. Não sei o que a fez ter tanto problema com meu pai e meu irmão mais novo. Eles eram alunos quietos e trabalhadores. Eu senti que ela tinha algo contra nossa família, e estava convencido de que meu irmão mais novo teria que lidar com o problema se eu de alguma forma me metesse em encrenca e fosse expulso. Isso era guerra, e eu tinha um novo plano. Comecei a agir muito manso ao redor dela, e fiz questão de ficar depois da aula e fazer perguntas da forma mais educada possível. Eu era o garoto culpado por não entender os planos dos mais velhos. Eu me retratei como um aluno incrível que a Maria tinha conseguido humilhar. Lentamente, mas com certeza, me fiz entrar na categoria melhor descrita pelo termo puxa-saco. Isso me machucava por dentro, mais o que eu tinha planejado.
Eu concedi a derrota em uma luta para ganhar a guerra. 2 anos depois, estou no 3º ano. Meu irmão mais novo tinha acabado de começar o ensino médio, e ele estava fazendo a aula de Química com a Maria. Eu era o melhor aluno em Química e era um queridinho da Maria. Ela começou a gostar de mim e me fez o assistente de laboratório daquele ano. 2 dos meus melhores amigos sabiam o que eu tinha planejado. Todo mundo na sala me odiava por ser o queridinho dos professores e tirar notas máximas quando a nota mais alta seguinte não era tão alta. Tudo estava indo de acordo com o plano. No primeiro dia de aula, troquei o banquinho dela por um banquinho quebrado. Isso deveria ser o primeiro de uma série de brincadeiras que a atingiriam naquele dia. Ela veio para a aula e foi se sentar, e caramba, ela caiu. Bem, ela de alguma forma bateu a mão na parede e gritou. Sim, aquilo deve ter doído. Mas ela estava definitivamente acima do peso. Sorri por dentro, enquanto corria para ajudar ela a se levantar. Corri e trouxe outra cadeira para ela, enquanto os calouros tentavam ao máximo não rir. Quando voltei da sala que tinha banquinhos extras, entrei na visão dela gritando. Mas o que me deixou furioso foi que ela estava gritando com meu irmão mais novo. Aparentemente, ela tinha dito algo como, banquinhos e assistentes de laboratório estúpidos. Ao que meu irmão respondeu, não é culpa do meu irmão que você é muito pesada para o banquinho. Embora eu o amasse por isso, ele realmente precisava aprender onde vir me ajudar. Mas então, eu não fiz muito, e apenas substituí a cadeira silenciosamente, enquanto tentava silenciosamente comunicar ao meu irmão para se acalmar. Nada mais de preocupante aconteceu naquele dia, até a hora em que a escola acabou, e os professores estavam indo embora. A fase 2 estava em ação. Ouvimos um estrondo alto e, imediatamente, a grande multidão de alunos nas proximidades todos se dirigiram para o estacionamento dos professores. Vimos o carro da Maria soltando fumaça e seu escapamento estourado. Tenha em mente que era um carro antigo, e decidimos bloquear o escapamento com argila, que endureceu ao longo de 6 horas em um dia ensolarado. Bem, aquele carro teve que ser rebocado, e ela foi para casa com alguns outros alunos naquele dia. Ela não apareceu na escola por 2 dias depois disso, mas ela apareceu na escola no 3º dia, que era meio período de aula, porque nosso país celebra o Dia dos Professores. É tradição que os alunos visitem seus professores, atuais e antigos, e lhes desejem o melhor, deem cartões e presentes. Esta foi de longe a brincadeira mais ambiciosa feita na escola que eu conheço. Nos 2 dias em que ela esteve ausente, andamos por aí dizendo às pessoas para não visitar ela nesse dia. Foi muito bom que meus amigos e eu fossemos algumas das pessoas mais populares da escola, e com os outros garotos e garotas populares concordando com isso. Espalhamos a palavra e obtivemos a confirmação de que ninguém da sala inteira do meu ano iria até ela para desejar feliz Dia dos Professores. Mas o que realmente aconteceu foi algo que ninguém poderia esperar. Acho que poderia ter sido porque agimos tão fanáticos com isso, que nossos colegas espalharam a notícia para todos os seus amigos e não houve ninguém, nem uma única pessoa no ensino médio, que foi até ela no Dia dos Professores. Foi a sensação mais incrível de realização que já tive. Ela criou essa situação para si mesma. Sendo a pessoa mais desagradável que já vi, não foi surpresa que as pessoas estivessem bem em fazer isso com ela. Pela primeira vez em 70 anos, em nossa escola, um professor não teve um único parabéns no Dia dos Professores. Bem, as coisas nunca são perfeitas, e como aconteceu, a palavra do que tinha conspirado chegou até ela. No dia seguinte, eu tinha acabado de montar o laboratório. Os calouros estavam se acomodando, e aqui vem a Maria, irradiando raiva em ondas. Ela se aproxima de mim, e eu recebo o tapa mais forte que já levei na vida, bem na minha cara. Eu odiaria admitir isso, mas aquilo deixou uma marca azul na minha bochecha, e meu nariz e lábio sangrando. Meu irmão mais novo, que viu aquilo acontecendo, correu na minha direção, mas meu choque lentamente diminuiu e sorriu um sorriso ensanguentado que provavelmente o assustou. Eu disse a ele para ir chamar o vice-diretor. 20 minutos depois, eu estava na sala de emergência da escola, com uma enfermeira limpando meu lábio e eu segurando um pano no meu nariz. O vice-diretor entra com o diretor e 2 policiais,
E me informam que meus pais foram informados, e perguntam se gostaria de falar sobre isso agora ou quando meus pais estiverem aqui. Eu digo que posso responder as perguntas assim que meu lábio estiver enfaixado. Então eu conto sobre os casos de bullying contra meu irmão e eu, e também digo que ela é uma professora realmente incompetente. Digo ao diretor que ele poderia verificar a média da escola nas disciplinas de ciências. E, como eu suspeitava, nas médias das notas nos exames nacionais, tínhamos Física e Biologia com 92 e 90, com Química surpreendentemente com 79. Completando com as acusações de agressão, ela perdeu a licença para ensinar, 2 anos antes de se aposentar, e com isso, perdeu benefícios de aposentadoria incríveis que a escola oferecia. O carro dela também não tinha seguro. Mas não para por aí. Alguém poderia perguntar o que seria pior? Bem, a queda que ela teve do banquinho fez com que ela fosse ao hospital para fazer um raio-x do pulso e do quadril, que ela suspeitava estar quebrado. Bem, o pulso realmente tinha uma fratura pequena. O quadril estava bem. Mas bem, o raio-x mostrou outra coisa. Não acho normal rir quando alguém é diagnosticado com câncer em estágio 3. Mas eu ri. Também mais tarde me encontrei com o único membro vivo da família dela. Seu sobrinho, que havia cortado todo o contato com ela há muito tempo, mas havia sido contatado pela polícia e pelo hospital. Ele havia voltado dos Estados Unidos para isso. Foi lá que descobri a verdade. Bem, eu nunca poderia ter adivinhado o que descobri lá. A mãe da Maria era sobrinha do meu bisavô. Através do irmão mais novo do meu bisavô, que tinha roubado dinheiro da família e tentado matar meu bisavô. Bem, ele foi deserdado. E ninguém sabia disso o tempo todo. Bem, não que alguém se importasse. Feliz que a mulher desagradável esteja fora de nossas vidas. Para sempre dessa vez. Aparentemente, ela morreu no ano passado, sem ninguém ao seu lado. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!